A Shein, conhecida de muitos brasileiros que compram pela internet, disse que vai pagar o ICMS de consumidores que fizerem encomendas de até $50. O anúncio vem depois que a empresa aderiu a um programa da Receita Federal que isenta algumas compras do pagamento de imposto de importação. Antigamente o ICMS, em cada estado tinha um valor e a partir de agora o ICMS será uniforme, o valor será de 17%. A iniciativa, chamada de remessa conforme, exige das empresas o cumprimento de uma série de regras, incluindo informações sobre a procedência dos produtos e sobre os tributos locais. Só aí o imposto de importação sobre compras de menos de $50 deixa de ser cobrado. Acima desse valor, nada muda. No caso do ICMS, a resposta do setor varejista nacional foi imediata. Entidades afirmaram que a Shein não pode pagar o imposto no lugar do consumidor. Por outro lado, especialistas mostram que a decisão reforça a intenção da Shein de se fortalecer no Brasil. O Ao Ponto de hoje fala das questões ainda em aberto sobre as compras feitas no exterior e por que aquela camiseta, calça ou vestido continuam a ser parados em Curitiba, aguardando o pagamento de tributos. Quem explica pra gente o que muda, o que não muda e o que ainda pode mudar são os repórteres Glauci Cavalcante, da Editoria de Economia, e Renan Setes, da coluna Capital. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 21 de setembro de 2023 está começando. Vem com a gente. Renan Sete e Glauci Cavalcante, bem-vindos aqui ao Ponto mais uma vez. Gente, eu já estou confusa e acho que o ouvinte também deve estar, sem saber se, afinal de contas, depois de tantas idas e vindas, as compras internacionais de até $50 estão ou não sendo taxadas. Dá para a gente relembrar um pouquinho o histórico dessa questão, Glauci? Oi, tudo bom, gente? Obrigada pelo convite. Então, houve uma mudança, né? O que dizia a regulação antes? Toda remessa vinda do exterior, no valor de até $50, que tivesse sendo enviada por uma pessoa física lá de fora para uma pessoa física aqui no Brasil, era isenta de cobrança do imposto de importação, tá? Se eu, como pessoa física, comprasse algo lá de fora de uma pessoa jurídica, né, portanto, de uma empresa, essa remessa seria taxada, né, em 60%, que é o valor desse imposto de importação. Tá? Depois, as varejistas nacionais começaram a reclamar junto ao governo, porque diversas dessas grandes plataformas, né, estrangeiras, sobretudo as asiáticas, começaram a operar no Brasil, outras internacionais, como a Amazon, que é americana, e trazendo produtos, né, com um valor muito abaixo do praticado aqui no mercado nacional. Então, quer dizer, ela já tinha uma vantagem competitiva no preço, né? Com essa brecha da regulação, havia também uma isenção de taxação que dava uma vantagem extra a elas, digamos assim, né? Então, começou a se discutir que não pode, né? Toda remessa até $50 enviada por uma loja para cá tem que ser taxada. Mas estava muito difícil de fazer esse controle, né? As varejistas daqui do Brasil, a própria Receita, tinha uma série de suspeitas de que produtos eram precificados de forma falsa, digamos assim, né, para burlar a taxação. Em outros momentos, eles vinham também de forma falsa, descrito como enviados por pessoas físicas, mas estavam vindo de uma loja, né, e isso tudo, o que resultava? Né, reduzia o pagamento de tributos e, portanto, a arrecadação do país. E com esse cenário todo, né, o país precisando de arrecadação, o varejo brasileiro pressionando por condições de isonomia para concorrer com essas plataformas internacionais, o governo criou o programa Remessa Conforme, né? E por ele ficou então estabelecido que toda remessa no valor de até $50 vinda do exterior, ainda que seja de uma lojinha, vai estar isenta de taxação. Acima disso, paga o tributo de 60%. Isso, Glauci. E também é importante lembrar que pouco antes do Remessa Conforme ser criado, né, o governo também conseguiu com que as secretarias estaduais de Fazenda
se organizassem, né? Tem um órgão que reúne essas entidades, o Concefaz, conseguissem harmonizar o ICMS de compras feitas no e-commerce, né? Que antes era uma coisa muito díspara e até dentro do próprio estado variava de acordo com o produto que você comprava. Então se estabeleceu uma alíquota nacional, que é de um imposto estadual, uma alíquota de 17% de ICMS. Então, com remessa conforme, ao mesmo tempo que ele isenta as empresas, quer dizer, as compras até $50 de imposto de importação, ele implica que seja pago o ICMS harmonizado de 17%. Então, foi de fato uma mini revolução aí na forma como são tributadas as compras feitas por meio de e-commerces internacionais. Então, realmente é uma história sinuosa, mas que hoje a gente está nesse estágio. Segura um pouco essa ideia do ICMS, que a gente vai falar dele um pouquinho mais à frente, mas antes da gente avançar, eu queria que vocês detalhassem um pouquinho o que é o programa Remessa Conforme, que vocês citaram, que a gente citou no começo do episódio. É uma série de regras que as empresas precisam cumprir para que sejam aceitas pela Ministério da Fazenda e Receita Federal, né? Então, o Remessa Conforme, ele foi um programa criado pela Receita, que, como bem diz o nome, né, para fazer com que as empresas atuem em conformidade com as exigências e a regulação do fisco, né? Então, e como o Renan explicou, né, o programa traz algumas facilitações, algumas vantagens aí nessa operação, né, de e-commerce internacional. Quem aderir, né, ao programa tem essa isenção, né, de imposto de importação na compra de produtos no valor de até $50, né, e as empresas passam a ter que declarar, né, no ato da compra, o valor do produto, a origem do produto, as tributações que estão incidindo sobre aquela operação, né, federais e estaduais, né, o ICMS é um imposto estadual, e eles precisam informar a Receita antecipadamente tudo isso. Então, isso traz uma agilidade, né, no processo de desembaraço desses produtos quando eles chegam ao Brasil, que garante a coisa mais importante, né, do comércio digital, que é entrega rápida, né? Então, chegou no país, se você já está com toda a sua documentação em dia, né, pré-documentada na Receita, você passa ali numa espécie de um sinal verde, chega mais rápido para o seu consumidor, né? Então, para essas empresas é uma grande vantagem. Isso, eu ontem, conversando com o presidente aqui da Shein, né, para a América Latina, Marcelo Claure, ele me disse que nem eles entendiam de fato quais eram os critérios que levavam uma encomenda a ficar presa para fiscalização antes do remessa conforme. Então, o consumidor muitas vezes não sabia, a gente que compra nesses sites muitas vezes era surpreendido por uma demora muito, muito elevada na entrega, com a informação de que sua encomenda estava sendo fiscalizada, e nem a própria empresa entendia por que isso acontecia. Isso variava muito de acordo com o produto e não tinha muita regra, né? Então, esse programa, além de harmonizar e de tornar mais clara a tributação, ele também, em tese, ele facilita o desembaraço aduaneiro e tributário da encomenda e deve, em tese, mais uma vez, levar a uma entrega mais rápida, né? Elaine até agora não foi taxada em nenhuma compra. Inclusive, o carrinho online está cheio. Por causa das dúvidas sobre os impostos, ela tem comprado menos. Eu nunca fui taxada até o momento. Sempre tive o momento de comprar virtualmente e em lojas internacionais. Então, como eu nunca tinha sido taxada, então sempre foi um costume meu comprar sem medo. Agora já faz uns 2 meses, mais ou menos, que eu não compro, porque com medo de ser taxada, entendesse? Agora, Renan, nessa conversa aí com o presidente da Shein América Latina, ele te disse que a empresa está disposta a pagar o ICMS, que ainda incide sobre esses produtos até $50, no lugar do consumidor. Como é que seria isso? Então, Carol, quando você faz a compra lá no site da Shein ou de outras empresas, por meio do Remessa Conforme, né, já com o programa funcionando, você vê o ICMS que você está pagando, que é essa alíquota de 17%. A Shein
diz que eles vão calcular esse valor e vão abater do preço da compra. Então, de maneira concreta, o consumidor não vai pagar esse valor no final. E isso, segundo ele, já foi implementado no site e também no aplicativo, embora a gente tenha visto relatos nas redes sociais de usuários dizendo que não está plenamente integrado e tal, mas a empresa prometeu e acredito que é do interesse dela colocar isso para funcionar, né? Então essa é a promessa deles, que eles vão abater esse ICMS do valor final, né? Ou seja, subsidiando o imposto para o consumidor. Agora, Renan, tem um custo essa operação, né? Já tem alguma estimativa de qual vai ser o valor dessa iniciativa? Ô, Barini, a gente não sabe exatamente porque a Shein ela é muito pouco transparente em relação ao seu faturamento, seus dados operacionais, né? Ela é uma empresa fechada, não é listada em bolsa, mas a gente, pelas estimativas que a gente tem sobre o tamanho dela aqui no Brasil, a gente pode inferir que vai ser uma conta bilionária, porque só no ano passado a Shein deve ter vendido no Brasil, segundo os analistas do BTG Pactual e do Itaú BBA, cerca de 8 bilhões de reais. Então, se a gente aplica uma alíquota de 17% sobre esse valor, daria mais ou menos 1,3 bilhão de reais, né? É bastante dinheiro. Só que nem todo esse valor se refere a compras até $50, que é o compromisso dela de subsídio de ICMS. Só que, ao mesmo tempo, de lá para cá, a Shein já cresceu bastante, né? A gente percebe pelas conversas com varejistas que a empresa está incomodando o varejo local e está aumentando de tamanho aqui no Brasil. Então, eu diria que, a partir desses indícios, a gente está falando de uma conta que vai passar de 1 bilhão se a empresa, de fato, subsidiar esse valor por um ano, por exemplo. Porque também ela não esclarece por quanto tempo ela vai fazer isso, né? Mas vai ser uma conta salgada, só que é uma empresa que tem uma margem elevada, uma empresa que tem por trás dela grandes fundos de investimentos globais, então ela está super bem financiada e tem esse caixa para queimar, né? Para estabelecer um mercado cativo aqui no Brasil. Então é isso que ela está fazendo. E aí, gente, só para deixar claro, então, essa isenção vale para compras até $50. Se passar disso, paga o imposto de importação e, no caso da Shein, paga também o ICMS, né? Ela só está se oferecendo para cobrir o que for até $50. Isso, exatamente. Foi uma maneira, eu interpreto como se fosse uma maneira dela publicizar a entrada dela no Remessa Conforme. O consumidor vai lembrar, quando lê essa notícia sobre o ICMS, que a empresa já está oferecendo produtos sem imposto de importação. Então, ela está unindo essas duas coisas nessa estratégia de marketing e de atração de novos consumidores. Na prática, né, é uma ferramenta de marketing, de vendas muito poderosa, porque, como o Renan disse, ela entra no Remessa Conforme, mas, assim, levantando a mão bem alto e dizendo, olha, eu estou entrando, mas realmente o meu preço não vai mudar, é o melhor, eu sou a mais competitiva, né? De fato uma jogada de marketing. Eles publicaram no site deles, né, lá no link de Remessa Conforme, de regras do programa, que fariam isso. Agora, não existe ali nenhum esclarecimento sobre por quanto tempo, né, essa medida vai vigorar, e no site, a regra é que essa cobertura do ICMS, ela vai ser feita uma parte do todo. Talvez ela não cubra os 17%, mas a gente também não sabe exatamente a fatia, né? Então, eles vão manobrando isso, né, provavelmente ali para ter essa política de preço agressiva que é uma característica, né, do estilo de operação desse site chinês, né, que é a Shein. Exatamente, Glaucio. Ontem mesmo, depois da conversa com o executivo, eu questionei a empresa sobre isso, né, sobre o fato de no site o que está sendo dito é que vai cobrir parcialmente o ICMS. Eles garantiram para mim que será uma cobertura total, né, mas eles deixam lá no site essa brecha para qualquer momento, se eles quiserem diminuir o percentual do subsídio, eles ficam livres para fazer isso, e também eles não dão nenhuma garantia de que isso vai valer
por 1 ano, por 2 anos, por 6 meses. Então, foi de fato uma estratégia de avanço de mercado por meio do marketing, né, e por meio de um posicionamento mais competitivo em relação à concorrência, e financiado por capital estrangeiro muito, do venture capital, né, do capital de risco estrangeiro muito, muito elevado, que muitos varejistas locais não têm acesso, por exemplo. Eu queria manter nesse campo da competição. Glaucio, você conversou com alguns representantes do varejo nacional. Como que eles reagiram a essa iniciativa da Shein sobre o ICMS? Eles estão vendo isso como mais um golpe para a indústria nacional? Olha, para a indústria nacional é realmente muito desafiador, é um baque, né? Porque eles já reclamam, né, dessa concorrência pela grande discrepância aí do preço praticado, né? E com estratégias como essa, quer dizer, se a briga deles era por algum tipo de isonomia tributária, ela cai por terra, né? Porque na prática o que a Shein está fazendo é garantir que o consumidor vai pagar o preço que ele já pagava, né? Se ele não vai pagar o ICMS, ele vai estar pagando o preço remessa conforme, digamos assim, né? Eu busquei um Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, né, que reúne uma série de grandes redes do setor aqui no país, e o Jorge Gonçalves Filho, que é o presidente da entidade, avalia que a Shein não poderia, né, fazer esse recolhimento do ICMS no lugar do consumidor, né, que isso caberia, de fato, a quem está fazendo a compra, enfim, e que uma série de estados ainda não teria muito suas leis regrando, né, suas normativas estaduais publicadas, né, sobre essa cobrança, que seria um outro dificultador. E com isso eu procurei uma tributarista, né, uma advogada tributarista, Bianca Xavier, inclusive professora da FGV, mas ela, olhando a regra, né, aprovada por remessa conforme, ela afirma que isso é viável. Então, quer dizer, e aí você tem um desenho dessa estratégia que é também, assim, na visão dos analistas, a arrecadação do tributo, né, que é algo importantíssimo para os cofres públicos, né, o governo tem trabalhado com toda a força, né, para crescer aí a arrecadação, isso estaria garantido porque, sendo pago pelo consumidor ou pela Shein, vai entrar, né? Então, para o governo, em tese, sob esse ponto de vista, não seria um calo. A legislação permite. Então, para o consumidor, ótimo, porque ele vai pagar mais barato, né? Eu acho que tem um grande aceno aí da Shein ao consumidor. Lembra de mim porque eu estou do seu lado, né? Eu sou o seu parceiro. Bem, uma estratégia forte, poderosa de marketing. Então, quem sofre mesmo, no fundo, é o varejo, né, nacional. Eu conversei com consultores, né, especializados nessa área, e o Roberto Van Stock, por exemplo, que é da Gouveia Consulting, ele estava observando que esses players asiáticos, né, eles já entram em novos mercados com um plano de negócios muito agressivo, já traçado para entrar e crescer com força, né, dar uma mordida grande ali naquele mercado local. E a Shein entrou no Brasil em 2020, né? Ela está ainda aí nesse momento inicial, né, da força total ali no motor para ganhar mercado brasileiro. Para ele, essa estratégia, né, de morder o mercado, ela é praticamente uma estratégia predatória e não concorrencial, né? Concorrencial, ele explica, seria, por exemplo, o mercado nacional vende um produto por um preço médio de R$50, digamos. E aí, um concorrente mais agressivo entra com um preço de 35 ou 40, digamos, né? Mas quando você entra com preço de 10, digamos, ele fala, olha, isso não é concorrência, né? Isso é para aniquilar, né? É para tirar a concorrência de cena, neutralizar a concorrência, é a expressão que ele usa. Então, tem um jogo, sim, de mercado aí muito agressivo, né? A Ana Paula Tosi, que é da GR Consultores, também especializada em varejo, ela diz que, para além, né, de
de uma espécie, ser uma espécie de um drible aí, né, no que o Remessa Conforme estabeleceu, não é um fair play, né? Quer dizer, ela passa por essa mesma tese do outro consultor. E isso poderia acabar levantando questionamentos sobre transparência, sobre preços, sobre práticas, né, nesse mercado. As varejistas nacionais, né, como a gente acompanha, elas não têm margem, né, elas não têm grandes investidores por trás para adotar políticas de preço agressivas como essas, né, elas estão com resultados bem comprometidos, né, e é um desafio. Acho que para elas, de fato, fica mais difícil. Bom, gente, além da Shein, o AliExpress também já aderiu ao Remessa Conforme e a Shopee já protocolou o pedido. O último balanço da Fazenda é de que essas empresas já certificadas representavam 67% de todas as remessas de importados ao Brasil entre janeiro e julho desse ano. Então parece que o modelo está consolidado, né? As empresas que exportam para o Brasil estão aderindo. Sim, eu acho que não tem muita dúvida, né, sobre quão atraente é o Remessa Conforme para essas empresas, né? Todas elas, depois de aderirem, elas utilizam essa adesão até como ferramenta de marketing no próprio site, né? Você entra no site do AliExpress, você vê que eles botam uma categoria inteira só de produtos até $50, né? Então, é meio que no-brainer, né? Como dizem para essas empresas, entrar nesse programa, né? Agora, a gente falou bastante das queixas da indústria, falou bastante das queixas do comércio. Antes da implementação do programa, a gente ouviu as queixas dos consumidores mesmo. O governo deu umas indas e vindas, mas ainda tem gente dentro do governo, do Ministério da Fazenda, da Receita, debatendo essas taxações do comércio externo e a eventual possibilidade de voltar a taxar esses produtos de menos de $50? Tem sim, Marlene. Eu acho que já é ponto pacífico, conversando com todas essas plataformas de e-commerce, né? Elas já têm como certo de que algo vai mudar, né? Porque o governo primeiro concedeu essa isenção, só que a reação do varejo local foi muito dura, né? Todas as empresas que atuam aqui no Brasil reclamaram que seria como se o governo estivesse legalizando, nas palavras deles, né? Legalizando contrabando, etc., oferecendo flagrantemente uma vantagem competitiva para players estrangeiros, né? Então já é certo, todos eles já têm como certo de que vai haver algum retorno do imposto de importação. A dúvida é a alíquota, né? Falando com o presidente da Shein, ele diz que a empresa não se opõe, né, ao retorno do imposto, mas ele diz que, na visão dele, seria necessário chegar a um ponto ótimo, né? Que não fizesse com que as vendas caíssem ao ponto de o governo arrecadar menos com isso, né? Então, a discussão agora é o timing e o tamanho da tributação que o governo vai desejar adotar, porque a gente está falando também aqui de uma coisa que tem um impacto na população, entre os jovens consumidores, jovens eleitores, muito importante, né? Se a gente voltar lá atrás, quando o governo primeiro quis taxar as compras feitas por meio dessas plataformas, houve uma enxurrada de críticas, né, ao governo, dizendo que o governo de esquerda estaria agindo contra os interesses de consumidores de baixa renda, etc. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o recuo foi um pedido do presidente Lula. A orientação é dar prioridade para a fiscalização contra a sonegação de impostos. O fim da isenção foi anunciado na semana passada. Essa regra existe desde 1999 e é restrita a encomendas enviadas do exterior de uma pessoa física para outra pessoa física no valor de até $50. Então, de fato, vai ser um equilíbrio político para o governo chegar a uma alíquota que não onere o consumidor final e, ao mesmo tempo, satisfaça o varejista local, a ponto dele entender que a vantagem dessas plataformas estrangeiras não é desleal, né?
Renan, e só para a gente fechar, você que conversou com o presidente para a América Latina da Shein, como é que ficou aquela história, aquela promessa da empresa de investir 750 milhões de reais para ter uma linha de produção aqui no Brasil? Isso realmente está acontecendo ou virou lenda urbana agora que a empresa aderiu ao Remessa Conforme? Não, Carol. Eles de fato já começaram a implementar esse investimento, né? Já fizeram um acordo com a Coteminas, por exemplo, para o início da produção local. Segundo o executivo me disse ontem, já são cerca de 210 confecções aqui no Brasil, produzindo para eles, né, em 12 estados do Brasil, mas a meta é chegar a 2.000 dentro de 3 anos, né? Então, tá no começo, mas já começou a ser implementado, de fato. Glaucio Cavalcante, Renan Sete, muito obrigado pela participação. Voltem sempre aqui ao Ponto. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu pelo convite. Estamos sempre disponíveis aqui. Obrigada, gente. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de Luan Oliveira, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.